sua revista SDS, recebendo hoje o diácono Carlos Pavan, falando sobre a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade de 2020 traz o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Além de Santa Dulce dos Pobres no cartaz oficial. E, diácono, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, caro amigo e caros ouvintes da SDS 93.3, da nossa amada Diocese de São Carlos. É com prazer que aqui me coloco para dar alguns lampejos do que a campanha deste ano de 2020 ela traz e, na realidade, que ela propõe. Cito já como primeira realidade para nós irmos pensando o que Santa Dulce dos Pobres, que é uma grande samaritana e a sua santidade nos propõe isto também, ela cita e se coloca, está presente no texto base. Vida doada é vida santificada. Quando eu dou a minha vida em função do reino, e o reino se faz com pessoas em Cristo, minha vida passa para um processo de santidade. E aqui estou à disposição, caro amigo. Diácono, para a gente começar a colocar os nossos ouvintes aí a entender a campanha desse ano, qual que é o motivo e o que inspirou o tema deste ano de 2020? É sempre importante frisarmos que a campanha da fraternidade ela acontece no período quaresmal, que por si só já nos coloca como incentivadores e promotores de uma realidade onde muitas vezes encontramos situações que estão à mercê da história, subjugados a um grande processo ideológico também, e desta maneira, a campanha da fraternidade, no seu incremento incentivador, nos conduz e nos propõe irmos ao encontro destas realidades periféricas, existenciais, e trazê-las para o centro da história, voltar com que estas pessoas se tornem sujeitos da história. Assim sendo, a campanha da fraternidade deste ano, 2020, cujo tema é Dom e Compromisso, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele, presente no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, nos versículos 33 e 34, ela vai na consequência do que o ano passado nós nos colocamos na promoção e no incremento junto aos municípios nas realidades onde lá poderiam ser elencadas políticas públicas para favorecimento daqueles que nada têm e nada possuem. E o bom samaritano, que está presente neste lema da campanha, ele subentende que cada batizado que somos pode exercer esta realidade promotora, não se esquivando, não passando para o outro lado, mas focando para as realidades que estão presentes à nossa frente e buscando promovê-las. Assim, a campanha ela nos leva a esta realidade e esta condução para que, vendo, nós nos coloquemos como atentos às realidades que estão presentes. No sentir, promover, e no cuidar, resgatar. Muito bem, diácono, podemos dizer então que a campanha deste ano nos apresenta um contexto, viu, sentiu compaixão, cuidou dele, a imagem do bom samaritano. Perfeitamente, Sidney. O bom samaritano, é interessante, né? Essa passagem de São Lucas, porque traz lá o levita, o sacerdote e o samaritano, que para o povo judeu era tido como maldito. E essa realidade, aquele contexto, porque eles adoravam vários deuses e não um Deus único, como se colocara o sacerdote, o levita, o legislador e aquele que promoveria a ponte entre os homens e Deus.
Mas estes que estão vinculados ao Deus único não conseguem perceber a situação presente. E é claro que nesta parábola do bom samaritano, ela nos leva a uma reflexão pontual da nossa postura enquanto cidadão, cidadã, enquanto cristãos que somos, inseridos no Evangelho que é Cristo, a olharmos para tudo que está ao nosso redor. E muitas vezes, a figura do bom samaritano, ela precisa se fazer presente não só em discursos, mas em atos concretos. E eu digo mais, onde você pode começar a ter esta atitude? Na sua casa. Por primeiro, a igreja doméstica, onde lá você está inserido. Então, de fato, esta realidade que a campanha nos propõe, e olhando para Santa Dulce dos Pobres, a sua vida toda doada, exercida em função daqueles que nada têm, é um reflexo profundo da sua santidade como sendo a boa samaritana que, a partir do Evangelho, promove o bem comum para todos. Muito bem. Diácono, quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos ouvindo. A Eugita Silva, lá da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, nos acompanha. Um bom dia. Também aqui a Clarice Marcelli conosco, da paróquia de São Francisco, aqui em São Carlos. O Tarek De Ponte, a Marinesa Ambrósio, lá da paróquia de São Nicolau. Bom dia, obrigado pela participação. Quem está conosco também, a minha irmã lá em Mogi Guaçu, nos acompanhando. Um bom dia para minha irmã, obrigado. O Leonardo Neves, também lá da paróquia de São José. A Honória Oliveira nos acompanha também. A Sônia Maria Pacheco e o José Antônio de Rosa. Obrigado pela companhia. A igreja promoveu, diácono, um sínodo sobre a Amazônia no ano passado, né? E alertou que a floresta e seu povo correm risco aí de extinção, porque isso provoca a todos a adotarem estratégia de ação social, certo? E na nossa conversa aqui, em off, que o senhor dizia, né, a mídia não olhou com essa visão. Ficou só como foco do sínodo a realidade de ordenar homens casados para aquela região amazônica, tão extensa, tão carente. Mas não foi só isto, necessariamente. Claro que isso esteve presente, também sendo discutido e muitas vezes não entendido. E, por enquanto, a igreja, ela, como muito prudente, ela, alicerçada na tradição e no magistério, tradição, palavra, magistério, os homens que pensam a igreja, ela, na sua prudência, e o tempo é sempre a favor da igreja, porque o tempo é desfavorável a nós, mas a igreja tem o seu tempo e a sua maneira de se colocar. Assim sendo, penso que o sínodo, ele teve, na partir da sua pergunta, uma abrangência, essa era a intenção, muito maior. Se nós olharmos a Laudato Si, louvado seja, a encíclica do Santo Padre, o Papa Francisco, que lá nos propõe, não vou dizer propunha, porque ela ainda nos propõe, para olharmos para a casa comum, numa realidade onde o homem, ele se dá totalmente ecológico. Claro que não é só olhar para o verde ou o não verde da natureza, mas olharmos como homens que somos. E ali o livro do Gênesis já nos propõe que nós possamos salvaguardar o que Deus nos colocou de maneira graciosa. Nós, como seres ecológicos, e assim propõe a Laudato Si, nos empenhemos para que o bem comum possa estar presente em todas as realidades. O ser ecológico é aquele que promove uma realidade para que todos tenham vida e a tenham de forma plena, abundante. Então, o sínodo da Amazônia, fato, um aspecto também real, o nosso país vivendo tantas agruras em termos ideológicos,
políticos, e que, de uma certa maneira, nos expôs a tantas outras questões, e o povo se mobilizando a tal ponto, também para que nós olhemos para nossa realidade interna enquanto Brasil, para que, enquanto seres e homens e mulheres que promovem de maneira ecológica o bem comum, a casa comum, o lar onde lá estamos inseridos, possa ser voltado a todas as pessoas nesta realidade promotora de vida e vida em abundância. Diácono, a nossa igreja ela é muito feliz, né? Eu acredito que nós temos um grande trabalho com o social. Mas antes disso, a Clarice está pedindo a bênção do diácono, né? Deus abençoe, Clarice. E se apresentando também, parabenizando o senhor pela entrevista. A gente tem o senhor envolvido com o projeto social da nossa diocese, a Caritas Brasileira, né? Que é uma das poucas entidades que prestam esse serviço de acolhida, proteção e integração local. E dentro disso ela tem um grande peso também nessa campanha. Perfeitamente. A Caritas, ela se coloca sempre à disposição de todas as realidades que promovem a vida, tanto no incentivo e quanto na ação pontual, no resgate e depois dando encaminhamentos. Aqui nós podemos até já de antemão ressaltar que a coleta nacional de solidariedade, que acontece no domingo de Ramos, 60% fica na diocese, daquilo que as paróquias dispõem neste dia de coleta, e 40% vai para a CNBB, para o nacional, e lá distribui-se também para as realidades afins. Por isso que é importante a sua contribuição, porque quem vai gestar esse dinheiro, ou esses projetos que virão, será a Caritas Diocesana. Lá na sua diretoria, e quis Deus que eu fosse o presidente da Caritas, e para que juntos com outros padres, leigos e diáconos, possamos traçar, diante dos perfis que assim se apresentam e projetos, uma realidade de promoção. Nós temos na cidade um censo que foi feito no final do ano passado sobre a população em situação de rua, que é uma situação extremamente grave, onde a Caritas tem um projeto e quer incrementá-lo no sentido da atuação. Hoje a Diocese de São Carlos já conta com uma sede do setor social, é uma casa onde lá estamos buscando situações para que ela tenha de fato visibilidade e ela consiga atender as demandas. Por ora, só as pastorais sociais estão lá se envolvendo. A Pastoral da Criança já está com montou a sua sede lá também, para que essa realidade possa ir na promoção. Então, é importante o papel da Caritas, primeiro porque é um organismo que ele dispensa comentários. Sim, com certeza. Está no Brasil há mais de 60 anos. Sim. E consegue, com fundamentos e transparência, fazer com que realidades outras saiam do anonimato. Então a Caritas tem um papel fundamental dentro desta promoção da vida em todas as suas circunstâncias. E dentro dessa visão, diácono, podemos dizer que a campanha da Fraternidade de 2020 nos convida, portanto, a assumir o olhar solidário capaz de cuidar do próximo e deixarmos de lado o egoísmo e a indiferença. Sim, é importante porque, veja, ela tem um objetivo que tem vários objetivos específicos. Sim. Mas como objetivo geral, que acredito que ele, a partir do objetivo geral, se desmembram os específicos. Conscientizar à luz da palavra de Deus, e aqui um detalhe importante que eu quero frisar a todos. Nós temos de antemão as diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil, que
está presente a partir do ano de 2019 e ela se estende até 2023. E entre os 4 pilares, o primeiro dele é a palavra. Porque a palavra é que dá todo o sentido para as demais realidades. E uma preocupação aqui das diretrizes, só uma parte, é com o mundo urbano, secularizado, egoísta, fundamentalista, que não consegue enxergar o outro e não exerce o papel do bom samaritano. Objetivo geral, conscientizar as pessoas à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade, no planeta, nossa casa comum. Então, desta maneira, a campanha tem, na sua particularidade, este olhar, aliás, como todas, este olhar específico para as demandas sociais. Interessante que a campanha da fraternidade, que surge lá em 62, com um lampejo pontual na região norte e nordeste, e a partir de 64 ela ganha essa proporção tão grande de atingir todas as regiões do nosso Brasil, e ela ganha também uma proporção mundial, porque é um elemento que se coloca enquanto ajuda e enquanto promoção, a partir dos exercícios quaresmais, jejum, esmola e oração, para que você, cristão e cristã, consiga exercer o seu papel, a sua função enquanto bom samaritano. Assim sendo, a campanha ela tem, de fato, essa realidade dos objetivos, daquilo que ela propõe, fazer com que nós possamos ir lá além do que enxergamos. Porque quando enxergamos somente aquilo que está na aparência, nós não conseguimos aprofundar o sentido a partir da palavra e fazer com que esse sentido aprofundado resgate o outro da onde lá ele se encontra. Muito bem, Diácono, é profundo isso, né? E a gente vê numa sociedade tão individualista que hoje se tornou, né? Que o olhar para o próximo é muito difícil. Até aqueles que vão à comunidade, né? Esquecem de praticar isso no lado de fora. É muito fácil a gente acolher aqueles que estão próximo de nós, né? Mas quando a gente vê a realidade fora, a gente não tem essa ação de realmente fazer acontecer. Tem aqueles que fazem porque já estão implantados em alguma pastoral, em algum movimento, mas eu digo no dia a dia mesmo, né? Fora das nossas ações da comunidade, né? Fazer isso é muito difícil. Interessante, o Santo Padre, em 2018, ele lançou uma encíclica chamada Gaudete et Exsultet, sobre a santidade do homem, do hoje, dentro das suas realidades do mundo do agora. E lá ele coloca como fundamento a questão do Sermão da Montanha presente em São Mateus. E trabalha as perspectivas dessa realidade do Sermão da Montanha, olhando para que nós tenhamos a palavra, Deus como fundamento, Deus como Senhor, e consigamos exercer a santidade a partir dessa realidade de experiência profunda de Deus em nós. E ele cita duas situações extremamente sérias presentes no contexto de agora: gnosticismo e pelagianismo. Gnosticismo, esta realidade da autossuficiência, da razão em si, como sendo o suprassumo da questão. E o pelagianismo, que vem lá do início do cristianismo e agora retoma, né, com muita força, no sentido de que eu me basto. E se eu me bastar, eu excluo tanto do racional quanto do eu me bastar,
eu excluo toda a possibilidade da experiência de Deus. Como posso ser um bom samaritano, como nos propõe a campanha, e aí o pano de fundo, é claro que é Cristo, mas olhando para Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada em 13 de outubro deste último ano, como olhar para esta realidade toda se eu sou, para mim mesmo, razão da minha própria história e não consigo enxergar o outro, porque eu me basto e a minha capacidade intelectual é o meu Deus. Não tem como. Então, a campanha quer propor, a partir do sentido quaresmal, que nós possamos ir além daquilo que, de fato, as nossas realidades materiais, amorosas, religiosas, aspirações intelectuais, que Deus nos capacita para tanto, mas também nos capacita para olharmos para dentro de cada um de nós e de nós mesmos. Diácono, fraternidade, vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Somos convidados a refletir sobre o significado aí mais profundo da vida, com suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica. Perfeito. Interessante que, diferentemente dos anos anteriores, mas com o mesmo sentido de conotação, os anos anteriores nós tínhamos específicos: ver, julgar e agir. E a partir daí, um olhar panorâmico das realidades presentes, o julgamento sempre à luz da palavra de Deus e as ações concretas, propondo que cada um possa, inserido na sua realidade comunitária, na sua realidade eclesial, possa ir se envolvendo e não parar somente no período quaresmal ou exercer esta proposta somente no período quaresmal, mas ir adiante nessas realidades. Este ano, o texto ele traz, embora buscando este mesmo enfoque, mas ele traz, como no lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, uma realidade muito importante. No primeiro momento você tem que ver, ele propõe, viu um olhar da indiferença que gera ameaças à vida, olhar que destrói a natureza, olhar da indiferença que exclui completamente a vida, que está além da ameaça, o olhar da solidariedade social, porque aí nós podemos enxergar também propostas concretas, não são só as questões não estão num período de baixa, mas tem também algo que incrementa a atitude, e também uma proposta será o nosso olhar diante das realidades que temos. Depois ela vai seguindo, né? Viu e depois que olhou, sentiu compaixão. E aí, se nós olharmos a parábola do bom samaritano, ele passa a ver. Ele sentiu algo no seu coração, se compadeceu da realidade do outro e foi ao encontro. Aí ele rompe com toda a indiferença, assume de forma plena que no outro há uma necessidade de interação, coloca o coração nas mãos, no sentido de fazer com que a sua promoção faça com que o outro saia do chão. O samaritano, e aqui podemos entender que aquele que está caído é aquele que nos salva. Isso é fundamental percebermos, porque, de fato, a ação nossa enquanto promotores, olhei e na compaixão fui à ação, aquele que está no chão caído, muitas vezes é o sentido da nossa salvação. E também, a partir daí, do viu, sentiu compaixão, passou a cuidar de Jesus,
disposição sempre em servir, e aí entramos novamente em Santa Dulce dos Pobres, aquilo que eu dizia logo no início: vida doada é vida santificada. Um compromisso com a vida, um compromisso pessoal, aquilo que você já dizia, a parte familiar, a parte da comunidade, e aí entra a colaboração social. E dentro das comunidades nós podemos, e como estamos lá exercendo a fé comum em Cristo, juntos fazermos com que essas realidades ao nosso redor e extrapolando do nosso redor possa chegar às pessoas que necessitam. E olha, diácono, em tantos anos da campanha, o mundo mudou muito, né? Mas algumas urgências ainda não são muito parecidas com as mesmas do passado. Continuam ainda existindo muitos pobres. A igreja continua fazendo um trabalho social necessário. Nós falamos sobre a Caritas e tantas outras pastorais que realizam. Tem a pastoral Rua, que faz um belo trabalho, não é? E é urgente aí em várias partes do Brasil. Na sua opinião, por que alguns aspectos aí persistem? Podemos dizer que a evangelização hoje passa muito pelo cuidado com a vida em várias dimensões diferentes? Muito boa essa pergunta. Eu parto do pressuposto que, através da liberdade que temos, e aí entrar em todos os aspectos, o homem hoje é um homem livre, em tese, e livre também para as suas opções. Fazer uma experiência de Deus requer posicionamento e mudança, muitas vezes, de posturas, para que na experiência de Deus, que aquele lá se coloca, você se coloca, eu me coloque, eu consiga enxergar o que não está bom para buscar o melhor. Muitas das realidades que enfrentamos requer posicionamentos, posturas novas, sairmos de um pseudo-status de acomodamento, porque de fato hoje aqueles que se sentem acomodados precisam rever o seu papel, porque as situações são tão urgentes e as demandas são tão sérias que mesmo as realidades que aparentemente estão acomodadas precisam ser revistas. Aqui eu cito São Paulo VI, num discurso dele que ele fez na ONU. Ele dizia que a igreja é perita em humanidade. E esta realidade, para nós cristãos, ela se torna fundamental. Os problemas persistem porque não enxergamos o outro como nosso irmão. Muitas vezes o enxergamos como adversário, como aquele que vai tirar a minha realidade confortável, o meu emprego, a minha família. Quando eu me coloco à disposição para fazer uma experiência de Deus, eu deixo que fundamentalmente o Senhor tome conta da minha história. É claro que aqui o processo da experiência de Deus não é um processo imediato. É algo, como diz o nome, e a nomenclatura propõe um processo de entrega, de revisões, de retomadas, mas um processo de continuidade. Só assim, talvez, e ainda buscando olhar para as realidades presentes e enxergá-las como um sentido de vida e de busca de santidade. Ser santo, eu gosto muito de frisar, não é estar com as mãos postas. Ser santo é fazer, olha a imagem do bom samaritano que cuidou, fez das suas mãos, o gesto com as suas mãos, atitudes concretas de promoção. Ser santo é colocar-se a serviço. E colocando-se a serviço, penso que
conseguiremos ir diminuindo atitudes que levam o homem à exclusão. E aqui um detalhe só para ilustrar, fruto da campanha do ano passado sobre políticas públicas, nós tivemos desde o final do ano retrasado e o ano passado inteiro, um comitê que se reuniu todos os meses para pensar as pessoas em situação de rua. E conseguimos formar uma política pública, que teremos agora, no mês de junho, uma eleição para eleger o corpo desta realidade, onde lá a igreja, junto com o padre João Vitor, eu e outra pessoa, enquanto sociedade civil, de uma outra denominação, estamos envolvidos para pensar, para discutirmos, para buscar caminhos. Não é uma política de governo, mas uma política de Estado que persiste. Atitudes concretas, claro que é uma agulha dentro de um buraco imenso, que não vai talvez saná-lo, mas juntos construímos realidades. Acredito que os problemas ainda persistem, porque só, e muitas vezes, e aí me coloco também, olhamos só para nós e não olhamos para o outro. Diácono, aproveitando então para dizer, então dentro dessa temática, irmã Dulce, ela quer dizer que ser uma grande inspiradora para esta campanha, né, pelo modelo de ser pobre, de se doar, e para a gente enxergar mesmo como ela inspiração. Sem dúvida. Se você olhar para o cartaz da campanha, você vai observar ela cercada por crianças. É lá no Pelourinho, na Bahia. Essas crianças de diferentes etnias, elas representam a vulnerabilidade humana. O bom samaritano é aquele que consegue observar que na vulnerabilidade humana eu posso me colocar para ir buscando de maneira comunitária fazer com que o reino aconteça entre nós. Ser bom samaritano é um exercício batismal. E você, batizado, batizada, já o carrega através do Espírito de Deus na sua história de vida, e faça com que este sentido renasça na sua caminhada e te dê pleno vigor para a ação que concretiza o reino entre nós. Lembrando sempre que o reino é Cristo, o reino não é uma ideia, o reino é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Para a gente ir concluindo, eu queria fazer ainda uma pergunta para o senhor no sentido de nós, enquanto católicos, o que podemos fazer para viver o período da campanha da fraternidade, quando ela realmente começa, não é? Essas ações após Carnaval, quarta-feira de cinzas, é um ponto inicial, não é? E aí o senhor pode nos dar dicas para ir vivenciar, querendo ou não, as formações também já vão começar a acontecer, daqui a pouquinho a gente vai passar as datas, né? Eu ia falar das datas, mas você vai falar. Ótimo. É importante, de fato, que no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, inicia-se em todo o Brasil, em todo o mundo, o período quaresmal. A campanha da fraternidade, nessa realidade brasileira, ela se inicia no dia 26 de fevereiro. E ela vai junto, durante esses 40 dias, e lá no dia 5 de abril, no domingo de Ramos, a grande coleta de solidariedade, Fundo Nacional de Solidariedade, para que os projetos possam ser atendidos. Mas, olhando para a sua pergunta, como podemos ir observando situações? Primeiro, olhe ao seu redor. E é claro que, por favor, eu não sou hipócrita em dizer que está tudo bem. Olhe ao seu redor. O que está realmente faltando? O que está realmente precisando? Talvez um pequeno gesto, uma pequena atitude,
um pequeno momento seu dispondo para com o outro, num diálogo, na atenção, em rever posicionamentos também, mas buscando olhar para as realidades que são muito excludentes em nossa cidade, em nossa diocese, e não são pequenas, e fazer com que o seu ser batismal em Cristo possa evidenciar um momento novo. E eu digo aqui, embora a campanha ela tenha lá na sua proposta no período quaresmal, ela não acaba. E o sentido do ser bom samaritano, me desculpe, não tem limites de tempo. É atemporal, porque de fato cada um aqui presente, dentro da sua realidade humana, ele pode e deve exercer o ser bom samaritano que se faz presente em Cristo e que está na tua vida e na tua história. Cabe a você, olhando para aquilo que está ao seu redor, também buscar um sentido para que as questões possam vir a serem melhoradas. Diácono, portanto, aí então todas as paróquias, áreas pastorais, movimentos pastorais e organismos estão convidados a participar, enviando representantes aí, os padres, né? Enviem seus representantes, às vezes já tem a ação da pastoral na comunidade, que trabalhou o ano inteiro, a temática do ano passado, e agora segue em 2020, né? Eu queria que o senhor pudesse nos dizer quando acontecem os lançamentos em nossa diocese, e ela será por região vicarial? Sim, será nos 4 vicariatos, né, da nossa amada diocese de São Carlos. Aqui em São Carlos, no vicariato São Carlos Borromeu, acontecerá no dia 11 de fevereiro, às 20 horas, na paróquia Santo Antônio. No dia 12 de fevereiro, no vicariato Senhor Bom Jesus de Matão, mas na forania de Itápolis, na paróquia São Benedito, também às 20 horas. No dia 13, no vicariato São Bento, lá no colégio, no externato Santa Terezinha, às 20 horas. E no dia 19, no vicariato Nossa Senhora do Patrocínio, lá na sede vicarial, no colégio Paulo VI. Então, convido a todos, padres, diáconos, e um detalhe importante, este ano nós conseguimos formar, no ano que passou, ter mais agentes envolvidos nas paróquias para a realidade da campanha da fraternidade. Isso é muito bom, porque é um trabalho gradativo, não é algo que cresce assustadoramente, mas é um trabalho gradativo, e eu acredito que ele impõe crescimento, e com a ajuda do Padre Márcio Coelho, que sempre, no seu apoio, na sua ilustração, no seu discernimento, vem nos ajudando profundamente. A Tânia Castilho, que faz parte da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade, e, é claro, indispensável o apoio dos nossos bispos, né? Dom Paulo César, o ordinário, e Dom Eduardo Malaspina, o bispo auxiliar da nossa amada diocese. Sem o apoio dos bispos seria, de fato, impossível decolarmos com a campanha. Então, contamos com a sua presença. O espaço é sempre pertinente a você, meu irmão e minha irmã. Vá com o seu pároco. Se o seu pároco não pode, vá com alguém da sua paróquia. Sempre é oportuno pensarmos realidades concretas que promovem a vida, e a vida em Cristo, a vida em Deus e a vida no seu bem comum. Muito bem, Diácono, então o senhor pode reforçar as datas então de lançamento, por gentileza? Sem dúvida. Dia 11 de fevereiro, aqui no vicariato São Carlos Borromeu, na paróquia Santo Antônio, sempre às 20 horas. No dia 12 de fevereiro, no vicariato Senhor Bom Jesus, mas na forania de Itápolis, lá na paróquia São Benedito. No dia 13, no externato Santa Terezinha, no vicariato São Bento, Araraquara. E no dia 19, na cidade de Jaú, vicariato Nossa Senhora do Patrocínio,
às 20 horas, no Colégio Paulo VI. Sempre às 20 horas. E vá com todo o empenho e no tocante para que você exerça o seu sentido de ser bom samaritano. Amém. Diácono, obrigado, viu, por mais uma vez receber aí o nosso convite, estar aqui conosco. Sempre os microfones são abertos para você, viu? E vamos falar mais sobre a campanha durante a caminhada. Eu que agradeço.